Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Caminhando com Jesus. Como vocês estão por aí? Por aqui tudo bem, graças ao nosso bom Deus, que é amor. Deus é amor e nos ama de forma infinita, de forma que não tem nem como a gente explicar, né? O amor de Deus por nós, ele é incomparável, é incondicional, não impõe condições, ele simplesmente nos ama, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que nós não perecermos, para que nós fôssemos salvos. Então vamos falar de amor, do amor de Deus, do amor dos irmãos, dos mandamentos, né? Daquilo que Jesus manda. Será que nós sabemos amar como Jesus amou? Será que esse amor, esse sentimento é nutrido dentro de nós? Ou nós somos completamente impacientes? Nós não sabemos como amar? Vamos descobrir, vamos falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre esse amor, porque nós estamos vivendo hoje em dia num mundo tão que é eu, não existe mais o nós, não existe mais o irmão, o outro, é muito o eu, sempre o eu. Então às vezes a gente tem que parar, falar, ler a palavra do Senhor, analisar um pouquinho, refletir, né? Às vezes frear um pouquinho para a gente poder estar analisando. E por isso, a palavra do Senhor hoje ela se encontra em João. João capítulo 15, versículo 12. Vamos falar de amor. Mas antes disso, que tal deixar aquela curtida aí no nosso vídeo? Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você não perder nada aí dos nossos vídeos, tá ok? Compartilha esse vídeo aí com o povão, deixa um comentário aí pra gente, que isso é bom pro nosso canal, ok? Então, sem delongas, vamos à palavra do Senhor. Apenas um versículozinho. Quem quiser acompanhar aí, já deve ter aberto a Bíblia, né? João 15, versículo 12, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá aqui, claro, simples e objetivo. Aí a gente para pensar, será que o povo está cumprindo isso? Será que as pessoas realmente estão cumprindo o que Jesus pediu, o que Jesus ordenou, o que ele deixou claro na palavra dele? Porque ele deixa claro aqui, para que nós nos amemos uns aos outros, assim como ele nos ama. Porque como nós já falamos aqui, o amor de Deus é incondicional. Deus não impõe condições para nos amar. Ele nos ama, ele nos perdoa cada dia, cada vez que a gente tropeça, cada vez que a gente erra, ele está ali perdoando. E ele ama. E como eu também falei já, né? Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo a gente não merecendo, que ele entregou o seu único filho, unigênito, por amor de nós. Será que nós teríamos coragem de entregar um filho nosso por amor de outra pessoa, em favor de outra pessoa, ou até mesmo por Deus? Abraão foi testado, né? E ele passou no teste. Será que a gente passaria nesse teste? Não sei. Mas vamos voltar a falar do amor. Amar uns aos outros, ter compaixão, sentir misericórdia, ajudar quando podemos ajudar, fazer alguma coisa como podemos fazer. Será que a gente está vivendo isso? Ou será que o mundo está tão perdido, está tão frio, tão neutralizado, que não existe mais lugar para o amor? Infelizmente, nós estamos vendo isso, né, de forma espalhada aí. Nem marido e mulher têm se amado mais. Imagine esse amor, amar o outro como Jesus nos ama. Jesus nos ama de maneira incondicional. Jesus simplesmente nos ama, porque ele é amor, mas também é justiça, né? Temos que falar isso. Então esse amor de Jesus é um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor que não se explica,
Amor, amor e amor. Por isso que ele é misericórdia, por isso que ele é perdão. E ele pede isso para nós. Quando as pessoas se amarem como Jesus ama, uma vai respeitar a outra, uma vai respeitar o espaço, a dignidade. Vamos estender as mãos para aquelas pessoas que precisam e necessitam, porque o Senhor também manda isso na palavra dele. E quando nós podemos fazer e não fazemos, é pecado. Aleluia. Deus é amor. Aleluia. Eu ouvi uma história, né, que dizia assim, era uma época de Natal e Jesus falou para uma serva dele que ele iria visitar ela na noite de Natal. E ela preparou uma mesa, uma ceia, um banquete lindo, lindo, lindo. Só que ficou esperando Jesus aquele dia todo e nada de aparecer. De repente, tocou a campainha, era o carteiro. Aí ela foi, atendeu, recebeu a correspondência e tudo mais. E convidou ele, vem. Aí falou, explicou que ela estava esperando Jesus, que Jesus ia ali e chamou ele para sentar, para comer um pouco. Não, mas não é para Jesus, não, mas tem muito aqui, você pode sentar. E ali eles sentaram, conversaram, ele se alimentou e foi embora. E por ali passaram várias e várias pessoas. Passou o gari, passou outro entregador e foram passando várias pessoas. E todas as pessoas ela chamava para entrar dentro da casa dela. Ela contava a história, ela servia, entendeu? E passou a noite, a madrugada e Jesus não apareceu. Mas aí Jesus aparece para ela, né? Depois, e ela fala, poxa, eu fiz um banquete para o Senhor, preparei tudo aqui, o Senhor não veio. Aí ele fala para ela, quem disse que eu não vim? Ela, mas como? Todas aquelas pessoas que passaram aqui, que você trouxe para dentro da sua casa, e você alimentou, e você conversou, e você foi amiga. Eu era todas essas pessoas. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz o quê? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, cada ser humano que existe na face da terra, não importa quem ele seja, não importa a cor, classe social, se dá certo, se está errado, não importa nada. É imagem e semelhança do Senhor. Então, nós temos que tratar com amor, com respeito, com dignidade. Será que eu e você estamos tratando todas as pessoas que nós encontramos dessa forma? Pois é assim que ele nos pede, é assim que ele nos ordena. Nós temos que olhar para o outro como se estivéssemos olhando para o próprio Jesus. Aleluia! Essa deve ser a nossa atitude, a nossa vida. E quantas pessoas por aí matando um ao outro, tirando a vida, passando por cima porque querem cargos melhores, porque só pensam no eu, ferindo, aleluia, ofendendo, batendo, arrasando, destruindo vidas, destruindo famílias. A troco de quê? Para quê? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então não dê brecha para ele. Seja do bem, faça o certo, aleluia. Não importa se quem está à tua volta está fazendo errado. Eu e você, nós precisamos praticar o que é correto na palavra de Deus, na presença do Deus. Não fique achando que vai para o céu, que tem um lugarzinho no céu garantido, só porque está dentro de uma igreja. Porque não adianta estar dentro da igreja se do lado de fora faz tudo errado. Nós temos que ser certo em todos os lugares, porque aquele que é cristão, aquele que é de Cristo, ele segue a Cristo, ele vive como Cristo viveu, ele vive como Cristo ensina, aleluia. Então faça o que é certo, o que Deus ensina, o que manda, aleluia. Só assim a salvação será completa. Porque naquele dia também o Senhor diz que muitos falarão, mas eu não curei em seu nome, mas eu não expulsei demônio no seu nome. E ele falará, aparta
aparta de mim porque eu não te conheço. Então vamos refletir no nosso dia a dia, se nós estamos vivendo conforme a vontade do nosso Deus, porque Deus é amor, mas é justiça. Amém? Só para nossa reflexão. Aleluia! Vamos refletir, porque nós temos que ser um espelho para o Senhor Jesus. Aleluia! Todos à nossa volta têm que ver em nós a figura de Jesus. Amém? E essa foi a palavra de hoje. Fique com Deus, que o Senhor continue nos orientando, abençoando as nossas vidas. Amém? E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.